Shalom, bom dia. Hoje nós estaremos lendo o livro de Jó, capítulos 4, 5 e 6, o livro de Salmos, capítulo 119, versículos 161 a 176. Jó 4. Então respondeu Elifas de Temã: Se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança. E o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos. Pelo vento de sua ira eles perecem. Os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. O leão morre por falta de presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Disseram-me uma palavra em segredo, do qual os meus ouvidos captaram um murmúrio. Em meio a sonhos perturbadores da noite, quando cai sono profundo sobre os homens, temor e tremor se apoderaram de mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito roçou o meu rosto, e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos, e eu ouvi uma voz suave que dizia: Poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e os acusa, quanto mais nos que moram em casas de barro, cujos alicerces estão no pó. São mais facilmente esmagados que uma traça. Entre o alvorecer e o crepúsculo são despedaçados. Perecem para sempre, sem sequer serem notados. Não é certo que as cordas de suas tendas são arrancadas e eles morrem sem sabedoria? Clame, se quiser, mas quem o ouvirá? Para qual dos seres celestes você se voltará? O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos longe estão de desfrutar a segurança, maltratados nos tribunais, não há quem os defenda. Os famintos devoram a sua colheita, tirando-a até do meio dos espinhos, e os sedentos sugam a sua riqueza. Pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem do chão. No entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. Mas, se fosse comigo, eu apelaria para Deus. Apresentaria ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Os humildes, ele os exalta e traz os que pranteiam a um lugar de segurança.
Ele frustra os planos dos astutos, para que fracassem as mãos deles. Apanha os sábios na astúcia deles, e as maquinações dos astutos são malogradas por sua precipitação. As trevas vêm sobre eles em pleno dia. Ao meio-dia, eles tateiam como se fosse noite. Ele salva o oprimido da espada que trazem na boca. Salva-o das garras dos poderosos. Por isso os pobres têm esperança, e a justiça cala a boca. Como é infeliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas nada dela vem tratar. Ele machuca, mas suas mãos também curam. De 6 desgraças ele o livrará. Em 7 delas você nada sofrerá. Na fome ele o livrará da morte, e na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua, e não precisará ter medo quando a destruição chegar. Você rirá da destruição e da fome, e não precisará temer as feras da terra, pois fará aliança com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Você saberá que a sua tenda é segura, contará os seus bens da tua morada, e de nada achará falta. Você saberá que os seus filhos serão muitos, e que os seus descendentes serão como a relva da terra. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Foi isso que verificamos ser verdade. Portanto, ouça e aplique isso à sua vida. Então Jó respondeu: se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior que o da areia dos mares. Por isso as minhas palavras são tão impetuosas. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus estão posicionados contra mim. Zurra o jumento selvagem se tiver capim, muge o boi se tiver forragem. Come-se sem sal uma comida insípida, e a clara do ovo tem algum sabor? Recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida causa-me repugnância. Se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me, pois eu ainda teria o consolo, minha alegria em meio à dor implacável, de não ter negado as palavras do santo. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude, agora que os meus recursos se foram? Um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Mas os meus irmãos enganaram-me como riachos temporários, como os riachos que transbordam quando o degelo os torna turvos e a neve que se derrete os faz encher, mas que param de fluir no tempo da seca e no calor desaparecem dos seus leitos. As caravanas se desviam de suas rotas, sobem para lugares desertos e perecem. Procuram água as caravanas de Temá. Olham esperançosos os mercadores de Sabá. Ficam tristes porque estavam confiantes. Lá chegaram tão somente para sofrer decepção. Pois agora vocês de nada me valeram. Contemplam minha temível situação e se enchem de medo. Alguma vez lhes pedi que me dessem alguma coisa? Ou que da sua riqueza pagassem resgate por mim?
ou que me livrassem das mãos do meu inimigo, ou que me libertassem das garras de quem me oprime? Ensinem-me, e eu me calarei. Mostrem-me onde errei. Como doem as palavras verdadeiras, mas o que provam os argumentos de vocês? Vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Vocês seriam capazes de pôr em sorteio o órfão e de vender um amigo por uma bagatela? Mas agora tenho a bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? Reconsiderem a questão. Não sejam injustos. Tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Salmos 119, 161 a 176. Os poderosos perseguem-me sem motivo, mas é diante da tua palavra que o meu coração treme. Eu me regozijo na tua promessa, como alguém que encontra grandes despojos. Odeio e detesto a falsidade, mas amo a tua lei. 7 vezes por dia eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Aguardo a tua salvação, Senhor, e pratico os teus mandamentos. Obedeço aos teus testemunhos, amo-os infinitamente. Obedeço a todos os teus preceitos e testemunhos, pois conheces todos os meus caminhos. Chegue à tua presença o meu clamor, Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a ti a minha súplica. Livra-me conforme a tua promessa. Meus lábios transbordarão de louvor, pois me ensina os teus decretos. A minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Com a tua mão vem ajudar-me, pois escolhi os teus preceitos. Anseio pela tua salvação, Senhor, e a tua lei é o meu prazer. Permita-me viver para que eu te louve e que as tuas ordenanças me sustentem. Andei vagando como ovelha perdida. Vem em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, querido Ivo. Bênção demais a leitura de hoje. Muito forte, né, gente? Interessante o Salmo se alinhando aí novamente. O contexto aqui de Jó, né? Muito interessante. Então, vamos lá, queridos. Aqui tem uma lição muito importante para nós hoje. Iniciamos aqui nesse trecho lido o início dos diálogos de Jó e seus amigos. Então, Eliafaz aqui é o primeiro, né? Ele vai oferecer aqui o primeiro discurso ali a Jó. E a gente vê no capítulo 6 a resposta de Jó. Então, agora a gente vai estar seguindo nisso, né? A gente vai estar vendo ali os diálogos, os amigos de Jó, a resposta de Jó. E essa primeira palavra que esse amigo de Jó traz, ele faz, representa aqui uma visão clássica, aquela visão clássica de que o sofrimento é sempre resultado do pecado, tá? Essa era a visão de Elifaz. E a gente vê isso claramente quando ele diz, no versículo 7 do capítulo 4, ele vai dizer, lembra-te agora. Ele está aqui, né, racionalizando. Ele vai dizer assim, qual é o inocente
que jamais pereceu? E onde foram os retos destruídos? Pelo que tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam trabalho, cegam o mesmo. Cegam é no sentido de colher, né? Colhem o mesmo. Então, aquele está dizendo assim, ó, os que semeiam iniquidade, né? Eles vão semear o mesmo, vão colher o mesmo, tá? É o que ele está dizendo aqui. Então, ele está dizendo, essa fala dele aqui é uma fala, até mesmo quando ele fala assim, ó, pelo que tenho visto, ele está falando o quê? De uma experiência pessoal, tá? Esse contexto da onde ele está tirando isso, essa racionalização que ele está fazendo, vem do quê? Vem de uma experiência pessoal. A gente pode ver isso. Quando ele diz, pelo que eu tenho visto, tá? Ele tem aqui também, né, uma visão mística da coisa. Quando a gente vai lendo lá no versículo 12 ao 21. Então, quando chega no capítulo 5, é uma observação que ele faz também da natureza. Então, a gente vê aqui que as conclusões que ele tira não é uma conclusão baseada na palavra de Deus. É uma conclusão que ele tira de uma experiência pessoal, de uma visão mística, de uma observação que ele tem da natureza. Tá? E aí a resposta de Jó é uma resposta que vem de um clamor da alma. Jó, ele responde com uma profunda angústia. Ele vai trazer ali nos detalhes o tamanho do sofrimento dele, né? A magnitude do sofrimento dele. Fala, se vocês pudessem pesar o meu sofrimento, né? Seria mais do que a areia do mar. Então, ele diz aqui, ele vai relatando que ele está sentindo uma sensação de abandono por Deus. Então, ele vai, na resposta dele, também demonstrar que o consolo ali do seu amigo é um consolo inadequado, né? Ele vai expressar isso. E ele vai dizer no versículo 14 do 6, ao que está aflito, o amor se deve da parte do seu amigo, ainda que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Então, esse versículo aqui, e essa fala de Jó, traz para nós uma compreensão do que é a palavra hesed em hebraico, né? Que quer dizer amor leal. Então, o amor leal é você demonstrar isso ao outro, independente da situação que a pessoa está passando, né? E a gente vai ver em algumas outras traduções, até mesmo aqui na NVI que a gente leu, né? Mas a tradução literal do hebraico, ela é para o que desfalece, misericórdia do seu amigo, né? E aí ele fala assim, para o que desfalece, misericórdia do seu amigo. E abandona o temor do Shaddai. É assim que está escrito no hebraico, tá? E aí isso vai trazendo aqui para nós, queridos, quando a gente pega o conceito de misericórdia, a palavra misericórdia no hebraico, ela está ligada à palavra útero. Então, é algo que é um sentimento que ele é visceral, né? Que ele está perto aqui das vísceras. Então, quando fala visceral, é algo do teu interior aqui. É algo que vem, assim, do mais profundo. E principalmente para quem é mãe, entende isso até numa dimensão ainda maior, porque, né, a mãe, ela gesta a criança dentro do útero. E o próprio corpo da mãe, ele trabalha numa proteção incondicional da criança. O útero, ele vai o quê? Ele vai gerar, ele vai nutrir, ele vai alimentar e proteger de forma incondicional.
Então, quando você fala a palavra misericórdia, ela no hebraico, ela tem uma conotação ainda muito mais profunda do que a gente imagina. Que a misericórdia de Deus, ela é assim, é como essa proteção intrauterina que protege, que, né, sustenta, que nutre de forma contínua. Né? Uma mãe, quando vê o sofrimento do filho, ela responde de forma automática até, né? De forma assim, é aquela coisa assim, é instintivo, entende? É instintivo. Os pais também têm isso, né, gente? Mas a gente está trazendo aqui nesse sentido da palavra misericórdia que está ligada ao útero, para a gente entender essa coisa ainda mais profunda. Então, assim, um filho grita por socorro, um filho grita por clamor, qual é a tua reação primária, né? Um pai, de uma mãe, é aquela coisa de instinto, entende? Isso é para vocês entenderem um pouco mais o sentido amplo da palavra misericórdia no original, tá? Então, ele está falando aqui, para o que desfalece, misericórdia dos seus amigos, entende? É nesse sentido de você acudir aquele que está precisando, e você acudir de forma incondicional, você estender a mão, você demonstrar amor leal, né? Então, Yeshua, ele demonstrou esse amor incondicional, sem exigir perfeição. Ele demonstrou esse amor incondicional pelas nossas vidas, quando nós não merecíamos. Ainda, né, cheios de pecados, cheios de iniquidade, cheios de falha, Yeshua demonstrou esse amor por nós. Ele demonstrou esse amor pelos aflitos, né? Ele demonstrou primeiro esse amor, sem exigir perfeição de nós. Então, nós também somos chamados para amar, mesmo quando os nossos irmãos parecem questionar a Deus, ou mesmo quando aos nossos olhos eles estão ali errados. Se você tem uma palavra, uma oportunidade de você demonstrar amor, que você demonstre amor, né? E julgue menos. Então, começar de tudo que Yeshua, ele traz isso de uma forma exemplar, né? Ele exemplificou esse princípio. Então, ele é o nosso maior mestre. Ele é a nossa maior referência, né? Então, a gente vê aqui que os amigos de Jó, eles falharam em demonstrar esse amor. Quando eles se aproximam de Jó, né, o que eles começam? Eles começam a defender uma teologia, em vez de trazer consolo a um coração partido. Entende? Então, eles defendem ali a sua teologia, aquilo que eles, né, estão ali, a sua experiência pessoal, aquilo com que... Então, ele está entrando numa seara aqui que não está trazendo o que ele está precisando naquele momento. O que ele precisava naquele momento era uma palavra de consolo, de fortalecimento. Era uma palavra ali que ia trazer algum alento ali para ele naquele momento. Então, o que acontece? O sofrimento não é sempre resultado direto do pecado pessoal. Isso que a gente precisa entender aqui. Nem sempre é, tá? Pode ser que seja e pode ser que não seja. Então, o nosso papel, como você não sabe, o nosso papel é o quê? Consolar e não julgar. Certo? Até mesmo para você exortar, para você confrontar, você precisa de amor. A tua motivação no exortamento, no confronto, a tua motivação, ela precisa ser o quê? A pessoa ser edificada, a pessoa ser regenerada, a pessoa crescer, a pessoa desenvolver,
essa deve ser a tua motivação, até mesmo quando vai existir o confronto, quando vai existir, né, o momento da exortação. O amor, ele precisa estar presente. Aquilo ali, para ser genuíno, para que aquela exortação ela venha a ser eficaz, porque o objetivo da exortação não é destruir, mas o objetivo da exortação é edificar. Então, para você edificar, você precisa ter amor. Porque só com amor aquilo ali vai produzir o fruto que se espera. Então, a própria visão ali teológica desse amigo de Jó, até na hora dele estar trazendo ali aquele conceito teológico que ele tinha, deveria ter vindo temperada, né, de compaixão. E a gente lembra aqui que Yeshua, ele é o nosso Consolador Supremo. Ele é aquele que entende os nossos sofrimentos. Ele é o Deus que se despiu de toda a sua deidade, de toda a sua glória, se fez servo, se humilhou até a morte. É aquele que desceu aqui na terra e passou por sofrimentos em vários níveis, em vários aspectos, e ele nos entende. Ele é o Deus que, na carne, né, que se vestiu de carne e sentiu os nossos sofrimentos. Então, ele é o nosso Consolador Supremo, porque ele sentiu na sua própria carne os sofrimentos que nós sofremos, que nós já passamos, ou que, né, iremos passar, ele já sofreu. Então, ele é o nosso maior Consolador. Então, a reflexão dessa manhã é a gente tirar proveito e analisar o que a palavra está nos trazendo. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender, que Deus, ele permite o sofrimento por razões que vão além da nossa compreensão limitada. Entende isso? Isso é muito importante você entender nessa manhã. Deus, ele permite o sofrimento por razões que vão além da nossa compreensão limitada. É isso que a gente precisa entender. A nossa compreensão, ela é limitada. Deus, ele sempre vê além, ele sempre vê coisas que nós não vemos. E o próprio Filho de Deus, Yeshua, é isso que a gente sempre tem que lembrar. A gente precisa lembrar desse texto. Esse texto é um texto extraordinário. Olha, acho que dá para a gente pegar esse texto aqui, gente, e a gente fazer uma imersão num estudo poderoso, que é o texto que fala que Yeshua, mesmo sendo filho do homem, aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. E Yeshua, gente, não tinha iniquidade. E Yeshua não tinha pecado. Vocês estão entendendo agora a dimensão? Como essa palavra que eu acabei de trazer para vocês faz sentido quando você pega esse texto aqui? Que Deus permite sofrimentos por razões que vão além da nossa compreensão limitada. E Yeshua, ele foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, da mesma forma como você também recebe tentações, só que com uma diferença. Yeshua não tinha pecado. E aí, gente? Qual é a lógica da conjectura do amigo de Jó? O Senhor, ele faz. Só isso já quebra a teoria dele, né? E talvez a teoria de Elifaz, até hoje, fosse a tua teoria. Até esse momento, porque agora ela já foi quebrada. Por isso que é importante a gente entender a palavra. Por isso que é importantíssimo a gente mergulhar na palavra, porque ela é o manual da vida.
Ela é o manual da vida. É o único livro que vai trazer para você uma sabedoria sobrenatural, uma visão da vida sobrenatural. E isso faz toda a diferença na tua jornada. Faz toda a diferença na tua jornada. Glória a Deus! É forte esse manto, gente. Meu Deus, aleluia! Glória a Deus. Interessante aqui que quando a gente vai ler nos Salmos, que tem uma associação muito interessante. Nos Salmos 119, Salmo 119, o Ivo leu do 161, que é a seção da letra Shin, né? A letra Shin, em hebraico. E aqui, a letra Shin, ela representa, sabe o quê? O fogo purificador. Representa tanto o fogo purificador, quanto o fogo da destruição. Olha que interessante. E aí, quando a gente vê logo no primeiro versículo, ele diz assim, ó, príncipes me perseguem sem causa, mas o meu coração teme as tuas palavras. Uau! Forte, né? Então, Jó, ele estava enfrentando o quê? Acusações injustas dos seus amigos. E o salmista, ele também está enfrentando uma perseguição sem causa. E ambos aqui, eles clamam por esse amor leal em meio ao sofrimento imerecido. Muito interessante essa associação, né? Esse alinhamento. E aí, depois, o Ivo leu o Salmo 119, versículo 169. Ele leu a seção da letra hebraica Tav. Letra hebraica Tav. O Tav é a última letra do alfabeto hebraico. E ele simboliza aqui uma completude e também ele sinaliza uma marca, um sinal. E aí, no 176, ele vai dizer assim: desviei-me como ovelha perdida, procuro o teu servo, pois não esqueci das tuas mitzvot, não me esqueci das tuas leis, das tuas instruções, das tuas palavras, né? Então, mesmo Jó se sentindo ali abandonado, ele clamava, ele estava clamando, ele estava ali, naquele momento ali, o coração dele, né, sabia que o único que poderia tirar ele daquela situação ali era o Senhor. A alma de Jó, ela estava ali desfalecendo, ela estava sofrendo um peso inexplicável, inexplicável. E o verdadeiro amor leal, que é a palavra hesed em hebraico, não vai oferecer respostas teológicas no momento desse, mas ele vai oferecer uma presença fiel. A gente vê aqui que na letra Shin e na letra Tav, elas vão trazer sobre a questão do fogo da provação. Né? O Shin, ele vai falar sobre o fogo da provação. E a letra Tav vai trazer aqui sobre o fim da nossa jornada, algo ali que traz a completude. Então, Deus, ele é aquele que mostra, né, através da vida de Yeshua. E Yeshua foi aquele que procurou a ovelha perdida, como está ali escrito no livro de Salmos, no último versículo que a gente leu, né? Então, ele não veio, queridos. Ouça isso, para a gente finalizar com chave de ouro.
Yeshua não veio para os sãos, para os bons, não veio para aqueles que são perfeitos, mas Yeshua veio para os enfermos. Ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. Então, o nosso hesed, o nosso amor leal deve refletir o amor dele, que é incondicional, que é presente, que é restaurador, especialmente quando os nossos irmãos, como ovelhas feridas, ovelhas desgarradas, mais precisam ser encontrados do que julgados. É forte. Meu Deus, aleluia, Pai. Obrigado pela tua palavra nessa manhã. Oh, glória! Então, no fogo das provações, que possamos oferecer a nossa presença, o nosso consolo, o nosso abraço, palavra de vida. E que até o fim, como traz aqui a marca da letra hebraica Tav, completude, que até o fim nós possamos buscar os perdidos com amor persistente, porque é assim que Deus faz conosco, queridos. É assim que Ele faz. Ele nos busca com amor persistente. Aquilo que o Senhor nos deixou como missão foi: ide por todo o mundo e façam discípulos, levem a palavra, preguem a palavra. E a palavra é vida, é amor, é restauração. Amém? Que nós possamos ser instrumentos do amor leal de Deus na terra, como seus embaixadores, que possamos entender o que Ele espera de nós. Amém? Que Deus te abençoe, um excelente, abençoado dia, com a graça do Eterno. Nos vemos amanhã, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom, bom dia.